que conseguiu enxergar alguma coisa de alterada naquelas duas tomografias? Isso é sério ou é sacanagem? Sério. Em nenhuma das duas vocês não encontraram nada de alterado? Ó, essa aí tem sinal do cutoff. De verdade, pessoal. Isso me preocupa. Já era pra, tem coisas que já era para vocês terem enxergado. Bom, tem coisas lá que já era para terem enxergado, né, pessoal? É esse daí o caso? É esse. Oxe, se não 16. foi, não já foi? Não, foi o 15. Ele tá falando porque eu acho que mostra o tecido. É só tipo, tira uma radiografia e depois você vai fazer o tecido. É, mas ele já mostra alguns sinais, ó, do cutoff ali que tá cortadinho. Aqui, ó, Mostra o tem quê? esse sinal aqui, ó. Aqui, ó. Esse sinal aqui que é tipo, você tá vendo que tá bem retinho aqui, aí bem retinho aqui, isso aqui chama cutoff, é amputação. É o que? É... Amputação do cólon. Cutoff. Vamos aos casos, então. Aí tem esses verdinhos aqui que não tá indo que até o nada mais é final. do que um colega de vocês, Vai explicar. assumiu seu plantão de internato e foi passar a visita nos pacientes internados pela cirurgia. Ficou sabendo pela doutora Isabel que esperava a tomografia computadorizada de 2 pacientes que estavam com diagnóstico de pancreatite. O primeiro era um homem de 43 anos que chegou há 2 dias com dor em faixa no andar superior do abdômen com irradiação para o dorso. A dor era tão intensa que só melhorou com o uso de opioides. Como tinha história de etilismo e dor intensa no abdômen, com o abdômen em tábua, realizou-se... O que é abdômen em tábua? Rigidez na parede abdominal, exatamente. Realizou-se uma radiografia de tórax em busca de pneu peritônio, enquanto aguardava o laboratório. Por que foram atrás de pneu peritônio? Pode ser peritonite. Isso, porque um dos diagnósticos diferenciais em quem bebe e que está com dor intensa no abdômen é perfuração de víscera oca. Mais especificamente não, era muito mais frequente antes do advento das bombas, do bloqueador de bomba de próton, as perfurações de úlcera do adenal. Ou seja, até os anos 90, até a metade dos anos 90. É interessante que eu vivi a história, assim, a transição de várias coisas. Uma delas foi a bomba de prótons, né, o inibidor da bomba de prótons. Foi bem no meio dos anos 90. E efetivamente mudou, né? Eu, desde muito novo na faculdade, acompanhava o pessoal da cirurgia. E foi muito interessante. Toda semana tinha úlcera perfurada, até que começou a vender o omeprazol no Brasil. Aí acabou essas cirurgias. Realmente foi um marco assim no tratamento. Bom, ainda assim tinha que fazer o diagnóstico diferencial. E aí ele tinha essa radiografia de abdômen. Tá? Mas antes disso, vamos analisar um negócio aqui. O cara já estava internado há 2 dias com dor de início intenso. Por que ele estava esperando a tomografia? Quase isso. Realmente, para fechar o diagnóstico você não precisa, mas você não precisa fazer o exame. Explique-se melhor, doutora. Está indo bem, o caminho é esse. A senhora vai fazer que nem o seu Sandoval Quaresma da escolinha do professor Raimundo. Começa bem e aí no final dá aquela derrapada. Está indo bem, vamos lá, continua. A pancreatite tem que tratar com antibiótico antes. Estadial, né? Onde a pancreatite
falasse a palavra mágica, estadiar a pancreatite, tá? E para estadiar a pancreatite é só depois de 48 horas, tá? Até porque entra com antibiótico, né? Excelente, vamos lá. Bom, mas então ele fez essa radiografia em busca de pinhão peritônio. Tem pinhão peritônio? Não. O que tem aí? Empilhamento de moedas? Mas quem viu o empilhamento de moedas, eu não vou dizer que está assim, ó, que está maluco, tá? Mas não é bem esse o sinal ainda. Fala. Quase. Amputação Do coto. alça sentinela. Aqui tem dois sinais, tem tanto a alça sentinela quanto a amputação do cólon, tá? O pessoal o que vocês vão ler é o cólon Kurov, tá? Oi? O que é isso, né? Aqui a gente tem a sobreposição do cólon transverso e de uma alça de intestino delgado, tá? Bom, quanto ao cólon transverso, como é que eu sei que um é cólon e o outro é intestino delgado? Qual é a diferença de um para o outro para eu saber quem é quem? Acho que o intestino delgado é bem mais fino do que o intestino. Oi? Que o colo. É quase isso. É isso aí, o caminho é esse. O que tu tinha falado, Lê? O que vai de um lado para o outro? A ulceração é no colo. Aí não vai de parede a parede. Isso, e no intestino delgado a gente vê a válvula conivente indo de um lado ao outro, ligando uma parede à outra. Então, se vocês observarem bem, eu acho que na TV está melhor do que na projeção da tela. E quem tiver com o seu... Quem estiver com o seu caso aberto no seu login, aí fica mais fácil de ver ainda, né, na sua própria tela. Então, o que acontece? Como é que eu sei que esse aqui é o cólon? Olha só, a ulceração vem, não alcança a outra parede. A ulceração vem, não alcança a outra parede. E assim vai. Então, eu tenho certeza que isso aqui é transverso. Bom, esse aqui eu tenho certeza que é o intestino delgado, justamente porque a válvula conivente, a gente consegue ver que ela tem início numa parede e se estende até a outra. Na verdade, é uma estrutura circular, né? Ela acompanha toda a circunferência da luz do intestino delgado. Só que como aqui a gente não tem uma projeção em 3 planos, né? Apenas em 2, a gente acaba tendo essa imagem, né? Que é uma linha que liga uma parede à outra. Ficou dúvidas quanto ao que é delgado e o que é cólon? Como é que é o nome dessa alça? Bom, o sinal do intestino delgado indo em direção ao foco de inflamação é a alça sentinela. A alça sentinela vai acontecer só na pancreatite? Não. Aonde mais que vai acontecer? Qualquer foco de inflamação intraabdominal. Engoliu um espinho de peixe que atravessou a parede do intestino e tem um foco de inflamação, para lá vai o intestino delgado para tentar bloquear. Tá com colicistite aguda? Vai a alça de delgado para bloquear. Tá com apendicite? Vai a alça para bloquear. Mas por que vai a alça? Na verdade não é a alça, quem vai é o peritônio, né? Então, o peritônio, ele tem vocês devem lembrar desse termo ainda do ensino médio, uma quimiotaxia. O que quer dizer isso? Atração. Isso. Então, devido os mediadores químicos da inflamação, acaba provocando essa atração do peritônio para si. Já
esse outro sinal aqui da amputação do cólon Kurov, acontece por causa dos ligamentos. Falhou agora. Ligamento esplenocólico e o ligamento freno-esplênico. Por que são importantes esses ligamentos? Porque, na verdade, eles praticamente são uma continuação de um com o outro. E o que acontece? Com a inflamação do pâncreas, esse exudato inflamatório, ele acaba migrando por esses ligamentos e acaba provocando espasmo dessas regiões onde se fica, essas regiões colônicas onde se fixam esses ligamentos. E acaba que acumula o gás, tá certo? E aí a gente tem parece que a gente tem um fragmento flutuante de cólon, tá? Ficou alguma dúvida quanto a isso? Não? Tem pneu peritônio? Não. Tem derrame pleural esse cliente aí? Não. Não. Pode ter derrame pleural o cliente com pancreatite aguda? Pode. E qual seria a explicação para a formação de derrame pleural? Vocês viram por que eu encho o saco de vocês com a bendita da anatomia? Quem é que divide o tórax do abdômen? O diafragma. O diafragma ele é um músculo plano e sem soluções de continuidade. Ele é contínuo, suas fibras são contínuas full time. Sim ou não? Não, né? Temos lá o hiato por onde passa o esôfago, não tem o lugarzinho por onde passa, junto dos pilares do diafragma, não passa a aorta. Sim. Então, isso aí é o lugar por onde se comunica o retroperitônio com a cavidade torácica. E a mais à esquerda, né? Porque do lado direito, o que acontece? Ele é para ser completamente íntegro e além de tudo ele é bloqueado pelo fígado. Sim. Não é isso? Sim. Então por isso que mais frequentemente nós vamos encontrar derrame pleural à esquerda. Então ele é um exudato que é por conta da reação inflamatória provocada pelas enzimas que chegam até o tórax pelos hiatos do diafragma. Perfuração não pode acontecer, não. Como é que é? Tipo, perfuração que está uma alça intestinal que está mais próximo, tipo naquele caso ali, ó, passar pelo diafragma não acontece nunca. Na medicina e no amor não existe nem nunca nem sempre. Ótimo. Tá? Não existe. Tá bom. Tá? Mas é improvável, não é o mais frequente. Bom, esse cliente quando chegou na emergência, então, logo depois da radiografia de abdômen, foi encaminhado para ultrassonografia, que estava normal. Ultrassonografia de pancreatite pode ser normal? Sim, pode ser normal. Apresentava amilase de 520, o valor é de até 120. E lipase de 720, quando o valor normal é até 160. Qual é o critério diagnóstico para pancreatite aguda? 3 vezes o valor. Aumento de 3 vezes o valor. Vai, isso está fresquinho na cabeça de vocês, né? Foi o último módulo do semestre passado, não foi? Foi, dor abdominal, icterícia e diarreia, não é isso? Então, foi internado devido a um mau estado geral e por apresentar tantos vômitos que o impediam de tomar medicação via oral. O outro caso era de uma senhora com história de cálculos de vesícula biliar que se apresentou com dor intensa em abdômen superior. A ultrassonografia confirmou os cálculos na vesícula e espessamento da parede. Esse quadro ultrassonográfico é de quê? Vamos lá, nome do meio e sobrenome. Colicistite
aguda, calculosa, não é isso? Então, foi submetida a colicistectomia videolaparoscópica, mas não houve melhora de dor. Havia pequena quantidade de líquido peripancreático. O quadro era acompanhado de muitos vômitos e desidratação. Solicitados amilase e lipase, e os resultados foram, respectivamente, 370 e 495. Esse tem critério para pancreatite? Oi? Não tem critério para pancreatite? Tem. Vocês conseguem reconhecer o símbolo da Nike invertido aqui? Sim. Sim, né? Tem líquido em volta desse pâncreas? Sim? Sim. Aonde que está? Essa parte mais clarinha. Mais clarinha? Mais preta. Aqui? Isso. Não, em cima. Quem foi que disse sim? Levanta a mão. Vamos votar. Quem foi que disse sim? Quem foi que disse não? Quem disse que não, me diz por que não é líquido livre isso aqui. Isso aqui é ou não é líquido livre? Em cima é. Vamos lá, vamos voltar para a aula da semana passada. A diferença é que é uma tomografia, mas a visão é exatamente a mesma do corte axial. Isso aqui não pode ser, então, a veia esplênica. E aqui não é a veia mesentérica superior chegando para somar com a veia esplênica para formar a veia porta. Não é isso? Ou é isso? É isso. Então não é líquido livre. Tem líquido, lógico, o sangue é líquido, né? Mas não é líquido livre. Agora, quem disse que anterior ao pâncreas tem uma lâmina de líquido, aí eu concordo. Aí, pô, mandou bem. Tá bom? E abaixo? Abaixo onde, doutor? Foi o que a gente acabou de discutir. Um pouco mais abaixo. Um pouco mais abaixo, aqui tu tem a aorta, aqui tu tens a artéria mesentérica superior. Quem mais? Depois tu tem vértebra, porções posteriores. Tu tá falando aqui? Não, na região. Porque aqui eu ia te dizer que tu tá certo. Não, eu não estava pensando aí. É, então tudo que tu viu daqui para cá não tem líquido livre. Aí tá dentro do esperado. Tá? É a esplênica, o símbolo da Nike invertido? Veia esplênica. Veia esplênica, veia mesentérica superior. A aorta, veia cava inferior, artéria mesentérica superior. Eu ouvi um pss. Não, né? Vocês já estão sabendo dessa anatomia. A gente viu semana passada uma aula só de anatomia. Eu enforquei a cirrose, que era justamente para ensinar anatomia para vocês. Pô. É difícil de ver. Por isso que o nome da disciplina é imaginologia. Assim que chegaram as tomografias, Pedro foi discutir com o Dr. Isabel para definir a conduta dos pacientes. Segue a tomografia da paciente pós-colecistectomia. Bom, como eu não tenho como escanear o scan para mostrar aqui mesmo para vocês, eu vou fazer diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa revisão aqui juntos. E aí a gente discute os achados no filme. Então, como vocês mesmos já falaram, né, para fazer o diagnóstico, ou a gente precisa só de 2 desses 3 critérios, né?
Dor abdominal em faixa, persistente, de forte intensidade no andar superior do abdômen, com irradiação para o dorso associada a náuseas e vômitos. Amilase ou lipase maior ou igual a 3 vezes o limite superior da normalidade. E achados, eu botei ali tomográficos, mas está impreciso. Achados de imagem compatíveis com pancreatite aguda. Tá? Precisa só de 2 dos 3. Bom, segundo os critérios de adequação do Colégio Americano de Radiologia, pacientes com suspeita de pancreatite aguda, na sua primeira apresentação, com menos de 48 horas de início dos sintomas, a avaliação inicial por imagem é com ultrassonografia de abdômen. Esse é o exame que é o mais recomendado. Por 2 motivos. O primeiro, porque qual é a causa mais frequente de pancreatite aguda? Mais frequente. A mais frequente. Litíase biliar. Cálculo biliar. Que pela ultrassonografia, né, a gente viu semana retrasada que é fácil de diagnosticar, não é isso? Bom, os cálculos biliares são responsáveis então por cerca de 75% dos casos de pancreatite aguda. Os outros 25% dos casos, na sua maioria, serão casos relacionados ao alcoolismo, mas pode ser por acidentes com escorpiões, pode ser pós-picada de serpentes venenosas, pode ser por intoxicações, pode ser por hipertrigliceridemia, quase que não saiu, né? Triglicerídeos acima de 500, né, são fatores de risco para pancreatite. Isso vocês também devem ter visto no semestre passado no módulo de metabólicas, né, as dislipidemias. Bom, suspeita de pancreatite aguda, mas um paciente com sintomas atípicos. Vocês sabem, né, que os níveis de amilase e lipase seguem uma curva ao longo do tempo. Então, se esse paciente não se apresentou precocemente para vocês, pode haver queda dos valores dessas enzimas circulantes, né? Então, nesses pacientes, pode ser o mais conveniente começar pela CT ou pela ressonância, né? Quando a ultrassonografia não foi bastante. Pacientes criticamente doentes, com resposta inflamatória sistêmica, com mais de 48 horas do início dos sintomas. Esses pacientes, ou ainda paciente que sabidamente já tinha ele já tinha o diagnóstico de pancreatite e teve piora do quadro clínico, todos esses pacientes têm indicação de fazer tomografia de abdômen com contraste. Por que com contraste, não sem contraste? Bom, vamos lá. Quando a gente tem tecido normal, esse tecido ele não é vascularizado? Sim. Então, se a gente faz uma fase sem contraste, a gente vai ter um panorama geral, tá? Mas a partir do momento que tu faz uma fase com contraste, tu vai ter o realce pelo contraste das regiões que ainda estão viáveis. Então você consegue reconhecer o que é viável do que não é viável, tá? Conhecida pancreatite. Bom, já falamos disso tudo aqui, né? Então, esse tipo de paciente com tomografia, a gente avalia com tomografia de abdômen pélvico com contraste. Na radiologia convencional, a gente já falou dos sinais. Qual a diferença de alça sentinela para ilho paralítico?
necessariamente vai ter uma inflamação? Tudo bem. Medicamento Tá certo. faz ele paralítico também. Pode, mas e aí do ponto de vista imaginológico? Qual a diferença na imagem de um para o outro? Na imagem, a alça sentinela, o nome diz, é uma alça. É localizado. O ilho paralítico não, ele para todo o intestino delgado. Chega um momento que chega a exaustão, né? E aí você tem a parada da peristalse de todo o intestino. Você vai ter, se for um paciente que está em ortostatismo, tu vai ter vários níveis hidroaéreos no mesmo nível, né? Se é um paciente deitado, você pode ou não ter o sinal das moedas, tá? Mas o importante nesse momento é vocês saberem que a alça sentinela é focal e o paralítico é difuso. A gente vai ter um caso mais adiante de obstrução intestinal e aí vocês vão entender sobre isso do ilho paralítico. Então, conforme a gente discutiu mais cedo, cólon Kurov, né? Mostrando ali a amputação, bem entre aspas, né? A seta laranja aí mostrando a alça sentinela. Não vou entrar na descrição como a gente fez agora há pouco, né? Não vou, eu já sou chato, se eu ficar repetindo vou ser mais chato ainda. Aqui outro paciente, outro exemplo. Aqui ficou mais óbvio ainda, né, a diferença do que é austração para o que é válvula conivente. Ficou bem claro aí para vocês? Sim? E aí? É atelectasia, é pneumectomia, é pneumonia lobar ou é derrame pleural? Justifique. Bah, esse vocês têm que estar craque, né? A maioria foi bem na prova. Quais são as opções? Fala de novo as opções. Hã? Fala de novo as opções. Vamos lá, quais são as opções para o tórax branco? Pneumonia extensa, não é isso? Atelectasia extensa, derrame pleural gigante ou pneumectomia. Pneumonia, acho que não é porque tem a parte superior do lobo lá. Não apareceria, né? É derrame Bom, vamos lá. Primeiro, é uma coisa que tira volume ou que dá volume? Se tirasse volume, a anatomia, o mediastino ia estar para o lado branco ou ia estar fugindo do lado branco? Tirasse, ia estar para o lado branco. Tá, então se fosse alguma coisa que tira volume, o mediastino estaria puxado para o branco, não é isso? Bom, então a gente já descartou atelectasia e pneumectomia, não é isso? Bom, se for uma pneumonia lobar extensa, uma pneumonia que pegou o pulmão inteiro, ou ainda nesse caso, que pegou língula, que tivesse pegado língula e lobo inferior, ia alterar a anatomia, ia empurrar ou puxar? Não. Então a gente já sabe que não é pneumonia. O que sobrou? Derrame pleural. Então, a gente sabe que é derrame pleural porque, na verdade, a gente sabe que é algo que está fazendo volume, né? Podia ser um câncer gigantesco de pleura, né? Por que não é um câncer? Ah, boa pergunta. Porque vocês não veem a mesma lâmina de líquido subindo em direção ao ápice? Não tem o sinal do menisco? Então, agora a gente tem certeza que é um enorme de um derrame pleural. A gente concorda com isso? Então eu posso botar na prova do segundo bimestre. Beleza, bom demais. Tá, e o que é essa bola branca aqui?
O que é isso? Prótese? Já que vocês estão vendo prótese aí, mostra pra mim, gente. Aonde? Eu quero saber aqui, ó, por que aqui, se isso aqui é um derrame pleural, por que tem uma bola aqui? Porque tem o somatório de imagens, a opacidade do derrame pleural mais a mama da criatura, né? É uma senhora, não é? Ou um homem com uma ginecomastia enorme, né? Beleza? Na ultrassonografia, o que a gente pode ter então? Questões relacionadas diretamente ao pâncreas. Tá? O pâncreas pode estar absolutamente normal. Podemos encontrar líquido no entorno do pâncreas, como aquela imagem que eu mostrei para vocês no caso. Ou ainda apenas aumento de volume das porções, de determinada porção do pâncreas. Necessariamente ele não precisa estar todo aumentado. Tá? E a gente vai ter, muitas vezes, né, em 75% dos casos, a gente vai ter cálculo biliar. Seja dentro da vesícula, seja no canal, no sistema ductal biliar. Tá? Dentro da vesícula? O cálculo dentro da vesícula vai causar pancreatite? O que acontece? Não é o cálculo dentro da vesícula que causa pancreatite, né? Mas se tem cálculo dentro da vesícula, a gente sabe que um pequeno cálculo pode passar pelo cístico, que pode passar pelo colédoco, e na sua passagem da porção intrapancreática do colédoco provocar as reações inflamatórias que acabam desencadeando aquela cascata inflamatória que provoca a pancreatite. Bom, então, uma coisa aqui que eu quero que vocês reparem. Qual é a porção mais... Qual é a porção que tem a maior espessura de toda a estrutura do pâncreas? A cabeça. Qual é a espessura normal da cabeça? 2,5. Até 3 centímetros. O corpo e a cauda até 2. Então vocês viram que é fácil de guardar, né? O número 3 está muitas vezes relacionado a constantes no organismo da gente, não é isso? Não é 3 milímetros a parede da vesícula? Sim. Não são 3, Pai, Filho, Espírito Santo. Ah, não, essa parte é outra. O 3 milímetros não é a espessura esperada do ducto cístico, né? E aí a gente tem várias medidas que são 3. E aí no pâncreas é fácil guardar, é 3 e tira meio centímetro de cada parte, de crânio caudal, tá? Bom, vamos ver esta imagem aqui. Qual é a medida 2? A medida 2. Ela se refere a qual porção? Cabeça. A cabeça. Qual é o valor normal da cabeça que vocês acabaram de falar? 3. 3 centímetros. Quanto que está aparecendo aqui? 3,7. Então está aumentado, né? Quanto que é o corpo? Olha aqui, ó, medida número 1 está do corpo, né? Quanto que é o normal? Quanto que está aqui? Então, está alterado, né? Bom. Esses 2 e 3. Tem um detalhe que tem que guardar. Como é que a gente faz o diagnóstico? 2 dos 3. 2 de 3. Então, ou vai ter que ter as enzimas aumentadas, ou vai ter que ter dor junto, porque alguém assintomático assim não é pancreatite aguda. Aí a gente vai procurar outras causas de aumento de volume do pâncreas, inclusive câncer. Tá?
Até aqui, ok, pessoal? A cauda é até 2. Vocês querem parar 10 minutos pro Pois é, café eu não e a gente escutei. continua com a tomografia na sequência ou a gente segue direto? 2, né? Direto? Não, 2,5 é o corpo. A cauda é até 2 ou 2,5? Até 2. E aí, decidiram? Laiane, para ou continua? O que o pessoal decidiu? Oi? 10 minutos então, beleza. Por conta do estadiamento, né? E esse estadiamento, na verdade, é uma avaliação de gravidade, né, pela tomografia. Que é quem dá o nome ao problema, né? Que Baltazar, esse tal de Baltazar, não é isso? Bom, como é que a gente faz o cálculo? Nós usamos 2 parâmetros. O primeiro parâmetro são os parâmetros de imagem relacionados à inflamação do pâncreas. O segundo parâmetro é o parâmetro relacionado à necrose pancreática. Então, como é que a gente faz? A gente bate o olho nessa parte da tabela e escolhe o item com maior pontuação que estiver presente. Então, se a pessoa tem só alterações inflamatórias da gordura peripancreática, ou seja, que cor que é para a gordura ser na tomografia? Um cinza bem escuro, quase preto, né? Então, se a gordura, em vez de quase preta, estiver quase branca, a gente tem adensamento da gordura. Então, essa é uma alteração da gordura pancreática e peripancreática. Então, já entra no item 2. Se, por exemplo, tivesse coleção de líquido, tá? Mas essa coleção fosse ser uma coleção única que cerca o pâncreas, cai no 3. Então, a gente sempre vai escolher o mais grave, tá? A mesma coisa em relação à necrose pancreática. Então, depois a gente vai pegar os casos e vamos pontuar, tá? Bom, quanto à necrose pancreática, se não tiver sinais de necrose, 0 ponto. Se menos da metade, se menos de 1/3 do pâncreas, do volume pancreático, estiver envolvido, né? Se for menor ou igual a 30%, aqui, grosseiramente falando, 1/3, tá? A gente vai considerar 2 pontos. Se pegar de 1/3 até metade do volume pancreático, a gente vai marcar 4 pontos. Isso tudo somando a pontuação de cima. Então vamos supor, era um paciente que tinha uma coleção única, 3 pontos. Mais 1/3 de necrose do volume pancreático. Mais 2. 2 mais 3, 5 pontos. Bom, pacientes com 4 a 6 pontos têm mortalidade de 6%. Então 6 de cada 100 morrerão. Simples assim. E assim vai sucessivamente. Ok? Quais são então os achados? O que nós temos que procurar? Aumento difuso ou focal do pâncreas. Como vocês já sabem, as espessuras fica fácil, não é isso? Quanto é que é o diâmetro máximo da cabeça? 3. 3 o que? Milímetros? Centímetros. Corpo? Cauda? 2. Bom, vamos lá. Aumento difuso ou focal do pâncreas. Realce heterogêneo pelo meio do contraste. Densificação dos planos adiposos peripancreáticos, que é aquilo que eu acabei de falar, né? A gordura, em vez de ser chumbo escuro, passa a ficar branca. Líquido na cavidade peritoneal e retroperitoneal. Derrame pleural e atelectasias nas bases, tá? Isso pode acontecer. Porque o derrame a gente já discutiu a fisiopatologia, não é isso?
E a atelectasia, qual é a fisiopatologia? Não, a gente está falando de atelectasia no paciente com pancreatite. Qual é o motivo pelo qual dá atelectasia em paciente que faz... Vamos pensar aqui, ó, paciente que fez uma hepatectomia por incisão aberta. Uma das coisas que tem que evitar é a atelectasia. Não é isso? Por que acontecem atelectasias nesses tipos de pacientes? Acho que não. Ventilação mecânica na hora da... Exatamente. Eles não inspiram profundamente porque tem dor. Tá? A mesma coisa acontece no paciente com pancreatite. Tá? A atelectasia por causa da dor. Então não expande o diafragma, não acaba atelectasiando. Bom, e podemos achar também espessamento da parede de estômago e duodeno. Mas por que parede de estômago e duodeno? Qual a informação? Porque é quem está em contato com o pâncreas, não é isso? Vocês lembram da bolsa aumental? Sim. Sim? Me falem sobre a bolsa aumental. Eu adoro quando a gente chega no pancreatite que a gente fala da bolsa aumental. Que todo mundo acha que é uma besteira aprender quando está passando pela anatomia. Eu achava que era só um trabalho. O que é a bolsa aumental? Gente, não me frustrem, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tem a parte do peritônio que volta. Tem o maior e o menor? Quem? O muito maior e o muito menor. Vocês adoram quando eu vou fazer meus desenhos feios, né? Vocês lembram disso aqui? Sim. O que nós temos aqui? Fígado, estômago, duodeno, pâncreas, cólon transverso. Certo ou errado? Vocês lembram que existe uma pelezinha horrível, né? Uma serosa que envolve toda a cavidade abdominal que chama peritônio, não é isso? Então vamos lá, vamos falar do Pedro Antônio então. Pedro Antônio então reveste toda a parede abdominal, certo ou errado? Bom, e depois ele pega e sai da parede onde tem a raiz dos vasos e vai cercar os órgãos, não é isso? Sim ou não? Sim. Bom, além de revestir os órgãos, o que acontece? Como os órgãos dentro do abdômen, via de regra, os órgãos intraperitoneais, a gente falou sobre a embriologia deles semana passada, vocês lembram disso? Sim. Intestino anterior, médio, posterior. Sim. E que do intestino anterior nós temos, dali sai estômago, duodeno, a maior parte do pâncreas, vesícula biliar, toda a árvore biliar e o fígado. Estamos de acordo que tudo isso sai do intestino anterior. Então, as estruturas que têm a mesma origem embriológica acabam sendo cercadas pelo mesmo Pedro Antônio, pelo mesmo peritônio. E acaba que isso explica o porquê que existem ligamentos peritoneais entre eles. Estamos de acordo até aqui? Sim. Então,
A gente lembra que o pâncreas acaba que a sua maior porção está, que o pâncreas está retroperitoneal, não é isso? Bom, então vamos lá. O fígado é intraperitoneal? E o estômago também? Então, entre eles, nós vamos ter o ligamento que liga o estômago ao fígado. Como é que vai ser o nome desse ligamento? Gastrohepático. Que tem um apelido. Qual é o apelido dele? Aumento menor. Aumento menor. Tá? Bom, existe um outro ligamento que começa na grande curvatura do estômago, recobre todas as vísceras do abdômen e volta para se inserir no cólon transverso. Como é que chama essa criatura? Aumento maior. Ou ligamento gastrocólico. Se está entre o estômago e o cólon, só pode ser gastrocólico. Ou então, aumento maior. Até aqui estamos de acordo? Sim. Bom, a gente lembra também que a veia mesentérica superior encontra a veia esplênica atrás da cabeça do pâncreas e forma a veia porta, que vai para o fígado. Sim ou não? Sim. Junto dela corre um ramo do tronco celíaco, que é a artéria hepática comum. E junto nós temos um ducto biliar que vai passar por dentro do pâncreas para juntar com o vírsum e desembocar na segunda porção do duodeno, que é o ducto biliar comum, que depois que recebe o cístico passa a chamar colédoco, não é isso? Bom, essa turma toda, essa tríade, está dentro de uma dobra de peritônio também, sim ou não? Como é que chama essa dobra de peritônio? Que liga o fígado ao duodeno. Fígado ao duodeno. Ligamento hepato-duodenal. Então temos aumento menor, ligamento hepato-duodenal. Então a gente já tem a porção anterior da bolsa mental, né, gente? Tá? A bolsa mental, ou seja, tudo que está atrás dessa estrutura que a gente desenhou aqui, inclusive o pâncreas, tá? Elas têm, essa cavidade, ela tem uma comunicação com o peritônio, que é por trás do ligamento hepato-duodenal, ok? Existe uma tendência às coleções do pâncreas permanecerem nessa região. Então, com quem que elas vão estar em contato? Justamente com os ligamentos e com a parede posterior do estômago, não é isso? Bem como com as paredes do duodeno. Lembrar que o duodeno ele não forma um C em volta da cabeça do pâncreas? Isso justifica o tal do espessamento na tomografia. Tá? Onde que vão se formar os pseudocistos de pâncreas? Agora que vocês já conhecem a anatomia profundamente. Justamente na bolsa mental. Tá? Tanto é que um dos procedimentos que se faz, antigamente se fazia por cirurgia aberta, hoje se faz por endoscopia. Você cria uma comunicação nos pseudocistos com mais de 4 semanas,
com mais de 4 centímetros, você cria uma comunicação com a parede posterior do estômago e o pseudocisto drena para dentro do tubo digestivo. Vocês viram isso, né, no último módulo do semestre passado, não chegaram a ver as opções cirúrgicas das complicações. Bom, então agora já viram, agora já sabem. Tá certo? Então, pode ser que o mau caráter do professor de imaginologia de vocês cobre isso, né, essa anatomia. Porque tem tudo a ver com o entendimento das imagens do que acontece na pancreatite aguda. Tá? Tira de contexto dele. Tira essa parte do mau caráter. Então, essa tomografia aí é do senhor alcoólatra ou da senhora colecistectomizada e por quê? Acho que isso é alcoólatra. Não adianta dizer, porque eu vi o QR Code antes da aula e eu sei qual é de qual. Não, eu quero saber o porquê que esse é da senhora colecistectomizada. Ou porquê que é do etilista. Não tem vesícula, tem certeza? Não, acho que eu vi o pâncreas dela bem maior. Olha o pâncreas. Bom, não tem vesícula, é uma boa. E o que mais, além de não ter vesícula, além de vocês não enxergarem a vesícula? O fígado está normal. Mas isso, se eu tomei todas no intermédio, eu posso estar com o fígado normal e ter arrebentado meu pâncreas. Olhem lá para o fígado, vai passar aqui de novo, eu vou ali apontar para vocês. Tem uma coisa que aparece aqui, que é a certeza de que teve uma colecistectomia. Clipe. Aonde? Eu ouvi a resposta aqui na frente, alguém falou. Clipe. Na verdade não é um, são vários. Observem aqui os clipes metálicos da colis. Eu não tinha colocado na história que era uma colecistectomia videolaparoscópica? Então, pô, tem clipe, né? Não é sutura, é clipe que a gente usa. A gente não, que eu já parei de operar, né? É o que o colega cirurgião vai usar. Vamos lá. Tem derrame pleural? Tem, bilateral. Só que tá maior no esquerdo. Sim ou não, gente? Sim. Eu estou ouvindo uma voz solitária aqui na frente. Só a Vanessa aqui batendo o pé que tem. Sim, tem. Vamos agora por partes, né? Vamos fazer que nem Jack Stripador aqui. Mas da base. É bilateral, derrame pleural. Olha só. Aqui já não é as porções mais altas do diafragma. Então, isso aqui só pode ser base pulmonar, não é isso? O que é isso aqui, gente? Derrame pleural. Derrame pleural. Olha aqui, ó, derrame pleural. Fala, doutor. Esse exame está com ou sem contraste? Com contraste. Com contraste. Por quê? A aorta está bem contrastada. Né? Porque a gente tem contraste tanto na aorta quanto nas veias hepáticas. Ah, passou para o outro caso de novo. Aqui, ó, olha só a veia hepática vindo em direção à veia cava. Além disso, está contrastado o conteúdo dentro dos ventrículos. Que ventrículo que é esse? Parabéns. É o que está em contato com a parede anterior. Tá? Vamos lá. Olha só como ficou bem
contrastado aqui as veias hepáticas. Que segmento hepático é esse? 2. E esse? 4A. 4A. E esse? E esse? Boa. Eu achei que vocês iam falar 16. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8. Esse trem gigante é o estômago? Oi? Esse gigantão direito. O que é isso aqui? Não, o estômago, não? É o estômago. Gigante. O baço está lá embaixo. É o estômago. Vamos lá, vamos começar de novo. Isso aqui não é o esôfago? Sim. Do ladinho da horta? Sim. Vamos acompanhando o esôfago. Olha que ele não desembocou dentro dessa estrutura. Então, assim, está distendido, sem dúvida. Por quê? Porque essa pessoa está com uma inflamação no pâncreas e aí começou a parar de funcionar o tubo digestivo, né? Isso é reativo. Bom, o que é isso aqui? Falciforme e o ligamento redondo. Coisa séria, João. O que é isso aqui? Ligamento venoso, excelente. Quem é esse aqui? Aqui, gente. Veia cava inferior. Então, aqui, quem é? Agora eu quero ouvir essa parte aí. Caudado, segmento 1, excelente, é isso aí. Então, se aqui é o caudado, aqui é o segmento... Não, olha aqui, se aqui é o caudado, aqui é o segmento... Quadrado. 2. Esse aqui é o segmento 3. Aqui tem parte do segmento 4B, ou quadrado, tá? Aqui região do 5, aqui região do 6. Aqui fica mais claro ainda. Ligamento, região do ligamento redondo, região do ligamento venoso, veia cava inferior, né? Aqui vai começar a região da fossa cística e aqui a divisão da porta, tá? Tem pneumoperitônio, professor? Não estou vendo pneumoperitônio. Aqui é o quê? Aonde? Aqui? Aí, isso. Gordura. Para ser pneumoperitônio tinha que estar assim, ó. Esse preto fora da estrutura. Isso daí ainda é o estômago? Aqui é fundo gástrico. Uhum. Prossigamos. Quem é aqui? Baço. O que é isso aqui? Ligamento. São os vasos retos que ficam dentro de um ligamento. Como chama ligamento? Que sai do estômago e vai para o baço. Só pode ter um nome. Gastrofrênico. Esplenogástrico ou gastroesplênico, como preferirem. Tá? Que estrutura é essa aqui, ó, que eu estou apontando, que eu estou passando em cima? Não. Aqui é a artéria esplênica. Tá? Que estrutura é essa daqui? Pâncreas. Pâncreas. A gordura perto da cauda do pâncreas está igual ao resto da gordura intraperitoneal? Não. Olha aqui, que cor que é aqui? Aqui é mais branco ou é mais preto que aqui? Mais branco. Mais branco. Isso aqui é o que a gente chama de adensamento da gordura peripancreática. Vocês veem que essa região perto da cabeça aqui, pegando uma parte, né, junto do estômago, junto de duodeno,
Isso aqui não está mais branco também? Então, outra região de adensamento da gordura peripancreática. Ali. Vamos voltar lá. Vamos primeiro terminar de analisar a tomografia, tá? Professor, ali são Aonde? calcificações? Aí, um pouco para baixo. Aqui? Aí, é. Vaso. Vaso. E agora, quem é que apareceu? Agora é a veia esplênica. Muito bom. E quem é essa daqui? Aqui, ó. Veia mesentérica superior. Elas vão se unir atrás da cabeça do pâncreas para formar a porta. Bom, olha só, cada vez fica mais óbvio que a gordura peripancreática está mais densificada, não está? Sim. Vocês estão vendo líquido em volta do pâncreas? Não, também não estou vendo. O que é isso aqui? O cólon que está... Como chama? Isso aqui é cólon, gente. Extração, como chama? Olha aqui as alstrações. Ó. Extração do cólon. É um cólon transverso aqui, tá? É uma porção do cólon transverso, tá? O que é isso aqui? Que vaso é esse? Artéria mesentérica superior. Tanto é que logo depois a gente vai ver passando aqui a veia renal. Ó, olha ali, ó, que bonito, ó. Estão vendo? Então, quem é essa daqui? Veia cava inferior, excelente. Bom, então a gente viu que não tem coleção no pâncreas, que as únicas alterações que a gente tem é da gordura, não é isso? Além do que aqui não dá para... Como aqui eu não estou com... não é o viewer do... Aqui não é o viewer do tomógrafo, né? Então eu não tenho como fazer medidas. Mas não parece para vocês que a cauda está mais espessa que o corpo? Parece. E ela pode estar mais espessa que o corpo? Não. Tem que ser mais fina, né? Então a gente já tem alterações do volume do pâncreas. Então tem voltar e vamos lá. O pâncreas está normal? Não. O pâncreas tem alargamento focal ou difuso? Sim. Então, por enquanto, tem um ponto. Vamos ver se tem outro pior do que ele. Tem alterações pancreáticas intrínsecas, com mudanças inflamatórias da gordura pancreática? Tem. Então já tem um pior. Então já passou de 1, já passou para 2. Vamos ver se tem pior. Tem coleção ou flegmão? Não. Então, já parou ali. Parou no 2. Tá? Vamos ver. Nesse aqui não tem nenhum sinal de necrose. Tá? Necrose eu vou mostrar no próximo para vocês. Tá certo? Então, assim, com certeza, 0. Então, essa senhora tinha 2 mais 0, deu quanto? 2. De 0 a 3, a mortalidade é de 3%. Tá? Bom, se a gente sabe que esse é o da senhora, esse aqui deve ser do rapaz que foi para a UTI, né? Tem derrame pleural? Tem, esquerdo. De que lado? Esquerdo. Esquerdo. Tem coleção, tem líquido. Aonde que tem líquido? Em volta do fígado. Em volta do fígado. Então a gente já tem coleções líquidas dentro do abdômen. Bem observado. O estômago está aparecendo nesse corte? Não. Tem certeza que não? Tem não. Tem certeza que não? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos observar. Olha aqui o esôfago, tá? Vamos continuar seguindo o esôfago.
Olha para onde ele foi. Isso aqui tudo é o estômago. Olha a espessura dessa parede do estômago. Eu não disse para vocês que a espessura pode estar aumentada? Ah, outra pergunta. Com ou sem contraste? Sem contraste. Sem contraste, né? A gente vê que o conteúdo da aorta tem a mesma densidade praticamente dos órgãos sólidos, né? Então não tem contraste aqui, não tem realce de vaso intrahepático. Foi um exame realizado sem contraste. Embora o ideal seja fazer com contraste, às vezes a condição clínica do paciente não vai permitir, né? Se o cara tiver em insuficiência renal aguda, por conta das questões inflamatórias, né? A resposta inflamatória sistêmica, é contraindicado a gente fazer contraste, porque ele é nefrotóxico, né? E às vezes o hospital também não tem, né? Não, mas ainda vamos considerar que estamos numa situação ideal, né? Bom, então a gente já viu que está espessado, que a gente vê que tem um conteúdo dentro do estômago, mas a parede já está taluda, né? Como diz lá na minha terra. A gente viu que tem líquido. Vamos continuar o exame. Dentro dessa maçaroca toda, o que vocês estão enxergando? O que vocês acham que estão enxergando? Gases. Aonde que tem gases? Essa área hipodensa aí. Então vamos lá. Como vocês são profundos, vocês viram a importância de conhecer a anatomia? Por que eu bato tanto na cabeça de vocês com a questão da anatomia? Porque se a gente conhece a anatomia normal, a gente consegue inferir quais são as estruturas quando está anormal. Então bora lá. Se a gente está vendo o fígado, está vendo a aorta, e a gente vê que tem uma estrutura com a densidade parecida com a deles, correndo onde deveria correr a veia esplênica, a gente sabe que anterior a essa estrutura está o pâncreas. Bom, o pâncreas, ele não tinha que ser homogêneo, do mesmo jeito que é homogêneo o baço. Ele está homogêneo? Não, está uma confusão. Tem partes que estão mais densas, partes que estão menos densas. Além disso, o tamanho dele está normal? Vocês acham que está normal o tamanho? Não, está muito aumentado. Como é que vocês acham que está a gordura em volta do pâncreas? Muito Está densa. com alteração de gordura peripancreática. A gente já viu que tem líquido dentro do abdômen, líquido livre. Ó. Esse mesmo líquido que está aqui, eu vou estar forçando vocês, mas vocês conseguem entender que isso aqui é a mesma coisa que está aqui, que é a mesma coisa que está aqui? Então a gente tem coleção, mais de uma coleção peripancreática. Posso, mas não quero, brincadeira. Vamos lá. Você consegue identificar que o que existe... Deixa eu ver se tem uma visão melhor aqui. Você consegue entender que o que tem aqui é a mesma coisa que está aqui? Sim ou não? Então, isso aqui é líquido. Isso aqui a gente tem certeza que é uma lâmina de líquido entre o fígado e a parede do abdômen, certo ou errado? Que no caso aqui nem é do abdômen apenas, né? É uma parede tóraco-abdominal, porque a gente ainda está pegando costela aqui, né? Bom, se eu sei que isso aqui é líquido, tudo que tiver densidade parecida com isso aqui é líquido também, é o mesmo líquido. Então, eu tenho uma coleção, duas coleções. Aqui um pouquinho mais cranial tem coleção também. Olha aqui, ó, essa região é outra coleção, tá? Então tem mais do que duas coleções peripancreáticas. Isso aqui, vocês lembram do Baltazar? Vamos voltar lá ao Baltazar. As questões de inflamação. O que ele diz aqui, ó? Então, o pâncreas está normal? Não. Alargamento pancreático focal difuso? Sim, tem difuso. Vamos ver se tem pior. Tem alteração pancreática intrínseca com mudança inflamatória da gordura pancreática? Sim, está todo heterogêneo, além da densificação da gordura, né? Tem
tem uma única coleção de fluido? Não. Não, a gente viu que tem mais do que uma. E aqui, ó, 2 ou mais coleções de fluido ou gás, ou adjacente ao pâncreas, 4 pontos. Até aqui estamos de acordo? Então, a parte inflamatória já chegou no máximo, 4 pontos. Vamos agora analisar se tem sinais de necrose pancreática. Tem? Sinal de infecção Aquele... por gases Os das gases. bactérias. Os gases, né? Esse tanto de gás que tem dentro do pâncreas, tudo isso é necrose infectada. Porque senão não teria gás. Se fosse só necrose, a gente ia ter heterogeneidade do pâncreas. Tá? Ia ter muito líquido dentro do pâncreas. Se fosse um paciente que fosse para a fase contrastada, ia ter partes que ia realçar e partes que não ia realçar em nada com o contraste. Tá? Vocês acham que isso aqui pega 1/3, entre 1/3 e metade, ou mais do que a metade do... Acho que mais que metade. Mais do que a metade. Então aqui são quantos pontos? 6 pontos. 4 mais 6 dá quanto? Olha só o absurdo que é a mortalidade desses pacientes. 17%. De cada 10, quase 2, né? Certo? Então é isso aí, pessoal. Vocês estão sabendo tudo já. Já sabem identificar uma necrohemorrágica, já sabem identificar as alterações na tomografia, já identificaram as alterações de ultrassom, tá? E por hoje é só, pessoal, como diria o pessoal do Anitudes, tá? Para quem vai para o ambulatório, bom ambulatório. Ok? Pode falar, pode perguntar. Aí só vai descobrir de um jeito, na hora que estiver operando, tá? Mas provavelmente nesse cliente seja sangue, tá? Porque uma necrose desse tamanho... Ou os dois, né? Pode ser pus e sangue. Uma das piores experiências da minha vida foi entrar numa cirurgia para fazer necrosectomia. Foi... É por videolaparoscopia ou por laparoscopia? Não, tem que Já deu.